Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia a todos os gaúchos. Agora 11 horas e 42 minutos, quarta-feira, 24 de março. Veja agora os destaques de hoje. Um ano depois da primeira morte por Covid-19, Rio Grande do Sul ainda vive o pior momento da pandemia. Hospitais lotados, falta de sedativos. Ao vivo, nós vamos conversar com o governador Eduardo Leite. Eu vi que tô falando. Crueldade. Um crime bárbaro só desvendado agora pela polícia. Mulher foi morta e enterrada em casa pelo assassino. Saiba onde isto aconteceu. Atenção sul do estado. Os golpistas não têm limites. As vítimas agora são beneficiários do Bolsa Família e de cooperativas. Saiba que eles podem estar usando o seu cartão. Noite de Inter em campo pelo Gauchão e de rever Guerreiro. No Grêmio, a fábrica de talentos não parou na pandemia e tá dando muito lucro. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. Agora são 11 horas e 43 minutos e atenção, você que está nos assistindo, porque hoje um dos assuntos é golpe. Sim, é golpe. A gente sabe que durante a pandemia os golpes aumentaram, principalmente pela internet, mais de 70%. Mas tem golpe também com a presença dos criminosos, porque os golpistas não têm limites, né? Agora tem vítimas também que sabe quem são? Beneficiários do Bolsa Família. Sim, eles roubam o benefício do Bolsa Família e também salários e dinheiro de cooperativas. Pois é, sabia que eles podem estar usando o seu cartão de crédito, de débito e você nem saber, só descobrir na hora ali de tirar o extrato? Nós vamos mostrar todos esses flagrantes, dizer como é que esses criminosos estão agindo, pois eles usam aquele famoso chupa-cabra no caixa automático, como se proteger. A gente vai trazer todas essas informações ainda hoje, então a gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de pegar uma aguinha, mas a gente já volta. Estamos de volta com o SBT Rio Grande. Eu quero que você preste atenção neste recado da Solução Financeira. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por dois. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, 11 horas e 49 minutos e agora a gente vai contar uma história que vem lá dos campos de cima da serra de Vacaria. Olha só, um delegado da polícia estava dando uma entrevista numa rádio da cidade. Aí o WhatsApp da emissora estava aberto para os ouvintes mandarem sugestões, perguntas. Foi quando uma mensagem chamou a atenção da equipe da emissora e também do delegado. Era uma mulher que estava pedindo socorro, ajuda. Quem tem as informações é o repórter Lucas Abate e nos conta agora, ao vivo, essa história, os detalhes. Bom dia, Lucas! Oi, bom dia, Lu, bom dia a todos. Imagina o desespero dessa mulher. Meu Deus! Sozinha numa casa, sem ninguém para pedir ajuda, numa localidade bastante isolada, no interior de Bom Jesus, uma cidade pequena que fica ao lado de Vacaria, somente com o marido que estava ameaçando ela com uma arma de fogo já há pelo menos 2 dias de ameaça mais grave e também com os 4 filhos do casal. Ela se viu sem saída nessa situação toda, mas em determinado momento estava ouvindo a rádio, viu que o delegado de polícia estava falando e resolveu, Lu,
enviar essas mensagens que a gente tem na tela. Umas mensagens pedindo socorro, me ajudem, estou sendo ameaçada. E ela até demonstra ali, até a gente teve que ocultar algumas partes para não identificar a vítima também, mas ela demonstra até bastante preocupação, diz que não consegue enviar a localização, que não tem telefone fixo, enfim, uma situação muito delicada e que ela viu na rádio a possibilidade de pedir ajuda. Lucas, antes de você seguir aí com essa história, deixa eu ler aqui a mensagem dela para o pessoal que está nos assistindo. Olha só, não tenho fixo nem sinal de telefone. Por favor, chama a polícia. Ó, oi, por favor, me ajuda, estou no interior de Bom Jesus, meu marido... Aqui deve estar falando que ameaçava, enfim, estava tendo essa violência, né? Aqui, ó, 8 quilômetros a propriedade, meu telefone está ligado, a localização, só não sei mandar para você socorro. Não, ela deve aqui, não aguento mais, me ajuda. Nossa, que pavor, Lucas. É um desespero total. Provavelmente ele não estava perto dela naquele momento e foi o momento ali, a hora em que ela pôde mandar o pedido de socorro, né? E ela imaginou que para o delegado estar dando entrevista, esse atendimento seria bastante rápido, que alguém conseguiria socorrer ela antes de algo mais grave acontecer ou antes mesmo do agressor conseguir ver essas mensagens. E foi justamente isso que aconteceu. Felizmente, Lu, olha só o que aconteceu. Quem estava dando entrevista era o delegado Anderson Lima, falando de outro assunto, dos homicídios que aconteceram na cidade de Vacaria. Quando ele soube dessa mensagem, imediatamente ele encaminhou para o delegado Anselmo, que é o delegado responsável pela cidade de Bom Jesus. Nessa mobilização rápida, a polícia conseguiu descobrir a localização, foi até lá e a gente conversou, Lu, com o delegado Anselmo e ele diz em que estado estava essa mulher quando eles chegaram no local. Vamos ouvir. Vamos aguardar um pouquinho, Lucas. Vai me contando aqui um pouquinho mais. Peraí, já chegou aqui a sonora. Vamos ouvir primeiro, então, a entrevista do delegado. Pode rodar. A rádio foi a última alternativa que ela teve para pedir ajuda, visto que é uma região, como eu disse, remota, de difícil acesso, e ela viu a oportunidade da rádio e se agarrou nessa oportunidade de pedir ajuda. Lu, última possibilidade, porque ela estava passando por um processo que, infelizmente, muitas mulheres conhecem muito bem, e até a gente pode falar um pouco mais sobre ele, que é o chamado ciclo da violência. Vítima bastante fragilizada, acaba sendo ameaçada, e olha só, Lu, há quanto tempo que essa mulher estava passando por isso? Que há 20 anos ela sofre violência doméstica, inclusive já procurou o Poder Judiciário, pediu medida protetiva, foi acolhida, mas devido à dependência financeira e psicológica, devido aos filhos, e não ter condições de criar os filhos, ela acabou reatando por 2 ou 3 vezes o relacionamento com o agressor. A dependência econômica, Caso né, clássico, Lucas? como disse o delegado, sobre o ciclo da violência, Lu. Bem, foi essa expressão que o delegado usou. Um caso clássico de ciclo da violência que ilustra bem uma situação que infelizmente é vivida por tantas mulheres. Lucas, agora são 11 horas e 54 minutos. Você que está chegando agora, nós estamos falando de um caso muito triste, pavoroso, que vem lá do campus de cima da serra, região nordeste aqui do Rio Grande do Sul. Uma mulher pediu socorro para uma rádio local que estava entrevistando ao vivo, uma rádio de Vacaria que estava entrevistando um delegado. E aí ela viu ali uma possibilidade de pedir ajuda, porque ela estava em cárcere privado, ela sofria violência doméstica, como o delegado disse agora, há 20 anos. E aí ela mandou um WhatsApp, uma mensagem pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem. Essa mulher que morava no interior de Bom Jesus, que é muito pertinho, né, Lucas, ali de Vacaria. E você chegou a conversar com o pessoal da rádio, porque nós jornalistas, a gente não está tão acostumado assim a receber uma mensagem dessas, né? Imagina eu aqui entrevistando um delegado e de repente chega aqui uma mensagem no meu celular de uma mulher vítima de violência doméstica, né? Pedindo socorro. Como é que eles agiram, Lucas? Isso, Lu. A nossa colega Eliane Aires telefonou agora há pouco para o Vladimir Fabres, que é o radialista que estava no ar. Ele disse que, claro, nunca imaginou uma situação totalmente atípica
mas que logo no início já se mobilizou, né, já passou as mensagens ali para o delegado para conseguir socorrer essa mulher. E olha só até que depoimento interessante que ele te fala, né? Ele disse para Eliane, essa é a magia do rádio, tu não imagina onde tua voz está chegando. Imagina só, uma mulher em cárcere privado estava ouvindo ele e viu ali uma possibilidade de conseguir um socorro. Ele disse que esse é o trabalho dele, servir e ser útil à comunidade, e ele se sente também muito prestigiado por ter essa confiança dos moradores da região, dessa mulher especificamente que pediu ajuda para ele para sair de uma situação tão delicada. Tá certo, parabéns, né, para a polícia, e que bom que essa mulher teve essa possibilidade de pedir socorro, e a gente sempre reforça, tem que denunciar. Daqui a pouco o Lucas volta, porque agora, olha, atenção para essa notícia. A Polícia Civil está procurando 2 indivíduos que furtaram mais de 15 mil reais de uma loja no noroeste do estado. Glauco Paza, que prejuízo, hein? E bom dia para você. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Sabe aquele furto express? Aquela coisa jato, rapidíssima. Foi o que aconteceu aí. A gente vai te mostrar nas imagens aí este caso dessa loja que vende artigos de eletrônica e também celulares, tá? Uma loja de produtos eletrônicos que foi alvo de criminosos na madrugada do dia 15 de março. O estabelecimento fica no centro de Panambi, no noroeste gaúcho. Dá para ver que a dupla abre uma grade externa, depois a porta de vidro, mas com uma facilidade impressionante. E eles conseguiram entrar, a ação foi rápida, não durou nem um minuto. Um deles ainda sai arrastando um cabo porta afora. O prejuízo foi de cerca de 16 mil reais. Pobre comerciante, já pensou, hein? Não basta a pandemia, que ele já tem dificuldade, aí vem 2 larápios e levam o equivalente a 16 mil reais. Como eu falei antes, muito rápido, né? Se eles usassem essa rapidez para trabalhar, por exemplo, hein, Lu? Já pensou? Nossa, a gente estaria num bom momento, né, Glauco? Boas ideias, bem articuladas. Olha ali, olha o jeito que eles abrem, parece que não tem dificuldade nenhuma. Tem uma grade, tem uma porta de vidro, eles não precisam quebrar nada. E a imagem não está acelerada, tá, gente? Inclusive, ela está dando uma travadinha, quer dizer, eles foram rápidos realmente, repetindo, em menos de um minuto, foram lá, pegaram artigos eletrônicos, celulares, tem um ali que saiu arrastando até um cabo pela porta, 16 mil reais. Eu tava olhando ali, acho que o cabo que ele saiu arrastando é aqueles cabos onde os aparelhos celulares ficam presos ali, né? É como forma até pra de evitar, segurança. Exato, o furto ali na hora, olha ali, ó. Eles pegam aqueles celulares que ficam, inclusive, né, com uma trava. Eles puxam, não tem também muita dificuldade para tirar. E olha ali, ó, tenta se desvencilhar do cabo ali. O outro também vai pegando mais alguns outros celulares e traz com com o cabo junto, né, Glauco? Exatamente. Quer dizer, quem souber, quem tiver informações, ajude a polícia. Inclusive, de repente, se tem alguma informação a respeito desses 2 larápios aí, que ajude a polícia, porque a investigação está acontecendo. A polícia está atrás desses homens que levaram, eu repito, o equivalente a 16 mil reais. Isso vai demorar um bom tempo para o comerciante, por exemplo, se recuperar, né? E que já estão mal das pernas, né, Glauco? Claro. A gente está na pandemia, todo mundo está sofrendo prejuízo. A gente fala sempre do prejuízo máximo, claro, da saúde, ou seja, a gente está perdendo vidas, a gente está com um sistema de saúde totalmente colapsado, mas ao mesmo tempo a gente tem comerciantes e empresários que estão falindo, estão fechando as portas. E aí os bandidos se aproveitam desses momentos para ainda roubar o que eles têm. E outra coisa, Lu, amanhã, depois, se não hoje, esses produtos estão aí pela rua sendo oferecidos. Você, ó, lembre-se, comprar produto furtado é receptação. É crime. Só existe esse furto porque tem gente que compra, né, Lu? Com certeza. Daqui a pouco, então, o Glauco volta. A gente vai trazer, inclusive, mais flagrantes aqui no jornal, inclusive de roubo de aparelhos de celulares. Só que agora a gente vai mudar de assunto. 11 horas e 59 minutos. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nessa manhã com chefes de poderes, governadores, ministros, para discutir, claro, medidas de combate à Covid-19. E a gente vai agora lá para Brasília conversar com a repórter Natália Fruê, nossa conterrânea gaúcha lá no Planalto Central. Natália, já se tem notícias do que foi tratado, discutido nessa reunião? Alguma medida, alguma decisão? Boa tarde.
Oi, Luciane, boa tarde para todo mundo. Pois então, tem sim. O presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, lá no Palácio da Alvorada, anunciou a criação de um comitê, a instalação de um comitê nacional para discutir ações de combate à pandemia. E essas ações, elas devem ser adotadas de forma imediata, segundo o que disse o presidente Jair Bolsonaro e também o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. A gente reuniu, né? O presidente Jair Bolsonaro reuniu com os presidentes dos outros poderes e também alguns governadores. Não todos, segundo a justificativa aqui do Palácio do Planalto, é que não foram reunidos com todos, mas que um representante de cada região estava na reunião. No caso da região sul aí do país, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que representou os 3 estados. Eu conversei com o governador Eduardo Leite, que havia confirmado que em nenhum momento foi chamado, convidado para esse encontro aqui. Mas agora, diante desse anúncio do presidente Jair Bolsonaro, vai ser responsabilidade do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, dialogar com os governadores. Será Pacheco que vai trazer as demandas dos governadores para esse comitê nacional. Quem que vai representar o governo federal nesse comitê? O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente conversou na saída, Luciane, para quem nos assiste, com os governadores que participaram do encontro. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, confirmou que os governadores fizeram um apelo para que o Ministério da Saúde apresente um plano, inclusive incluindo medidas de restrição, para que a gente consiga reduzir os números aí, tanto de casos quanto de mortes por causa da Covid-19. A resposta não veio na reunião, mas deve vir agora com esse comitê. Agora à tarde, aqui no Palácio do Planalto, onde a gente conversa com vocês, deve acontecer a primeira entrevista coletiva do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desde que ele foi confirmado, anunciado no cargo para assumir a função que até ontem era de Eduardo Pazuello. Então a expectativa é para essa coletiva de hoje à tarde aqui, porque nessa coletiva o ministro deve esclarecer aí quais serão as primeiras medidas já anunciadas por esse comitê, digamos assim, um comitê de crise para discutir medidas de combate à pandemia, Luciane. Natália, inclusive daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo aqui com o governador Eduardo Leite, mas seguindo sobre essa reunião que acaba de acontecer lá no Palácio da Alvorada em Brasília, né? Daqui a pouco terá então essa entrevista coletiva com o novo ministro da Saúde. Natália, e assim, a gente vê um esforço dos governadores por uma mudança, mais restrições. O que você tem sentido aí? Há uma mudança um pouquinho no discurso, né? No próprio Palácio do Planalto, né? Pois então, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso conciliador. Ontem também ele fez um pronunciamento defendendo a vacinação em massa, dizendo que o governo federal deve até o final do ano conseguir vacinar pelo menos mais de 70% da população do país. Existe sim uma mudança de discurso, mas a gente conversou com vários governadores, o governador Caiado, também o governador de Rondônia, que participou desse encontro, sobre se de fato o governo iria anunciar um plano, digamos assim, nacional com medidas de restrição. E essa resposta não veio ainda. O que os governadores defenderam no encontro é que esse comitê, que agora vai ter representantes, então, do governo federal, dos poderes, dos outros poderes, né, do legislativo e também do judiciário, que esse comitê se guie pelo que diz a ciência e pelo que diz, então, a medicina. O presidente Jair Bolsonaro, na fala dele, ele falou, como ele já falou outras vezes desde o início da pandemia, sobre o tratamento precoce, aquele fora da bula. Mas falou menos, ele reconheceu que não existe ainda um remédio eficaz contra a Covid e que por isso é importante a união de todos e direcionar as energias e as ações para tentar reduzir o número de casos. Mas, de fato, ainda não houve nenhum anúncio sobre mais restrições ou sobre um plano nacional para dizer onde tem que haver ou não isolamento social aqui no país. Luciane. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações, Natália Fruê, direto de Brasília. E o Rio Grande do Sul está há 23 dias com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI acima dos 100%. Não tem mais leito livre, os medicamentos, nós estamos mostrando diariamente, estão cada vez mais escassos, medicamentos importantes, inclusive para o processo de intubação. Ou seja, os números seguem alarmantes, mais de 17 mil mortos, um quarto apenas no mês de março, agora que ainda nem terminou.
O que a gente pode fazer para desacelerar a pandemia por aqui no nosso estado? E quem responde é o governador Eduardo Leite, que participa agora ao vivo do SBT Rio Grande. Boa tarde, governador. Nós estávamos agora, inclusive, ouvindo aqui a Natália Fruê, ao vivo de Brasília, trazendo informações novas lá do governo federal. Mas por aqui, governador, a gente vê que os números ainda estão bem alarmantes, a população muito assustada, ou seja, mais de 17 mil mortos, um mês de março muito triste, 25% de todos os óbitos, só nesse mês que ainda nem terminou. E a gente teve essa flexibilização agora das atividades nesta semana. Então, o que todo mundo quer saber é como, de forma eficaz, conseguir desacelerar a pandemia, mesmo com as atividades agora retomadas. Boa tarde. Muito boa tarde, Luciane. Boa tarde aos amigos que nos acompanham no SBT Rio Grande. De fato, nós ainda vivemos um momento muito difícil. Fevereiro foi um mês em que nós vimos uma taxa de crescimento muito maior do que as outras ondas que a gente teve lá em junho do ano passado e em novembro do ano passado, quando no final do dia, nos momentos mais críticos, a gente tinha cerca de 70 leitos a mais ocupados e em fevereiro a gente chegou a ter uma média de 350 leitos a mais ocupados por dia aqui no estado. Já faz cerca de uma semana que caem a ocupação dos leitos clínicos. A gente chegou a ter 5.400 pacientes confirmados para coronavírus em leitos clínicos no estado. Nesse momento são 4.800 pacientes confirmados em leitos clínicos. É um patamar ainda muito alto, mas está em queda a ocupação dos leitos clínicos com pacientes confirmados e suspeitos de coronavírus, assim como também o diagnóstico, né, a partir dos exames feitos, nós estamos observando uma redução dessa taxa de contágio, mas é importante dizer, ainda num patamar ainda muito elevado. Por isso que a gente precisa redobrar cuidados. A gente fez as restrições por 3 semanas de forma muito severa, muito rigorosa, né? Vamos intensificar fiscalização ao lado das prefeituras para evitar aglomerações e situações que signifiquem a possibilidade de perda do controle, né, em relação ao contágio. Por isso que a gente manteve, ainda que tivéssemos retomado aí atividades econômicas como a do comércio, o chamado toque de recolher, né, que é uma suspensão geral de atividades a partir das 8 horas da noite e também aos finais de semana, ainda ao longo do mês de março e no feriado da Páscoa, para evitar, né, que a gente tenha aumento da taxa de contágio. É muito importante contar com a colaboração de todos e, de outro lado, a gente tem feito um maior esforço para continuar expandindo nosso sistema hospitalar, que já aumentou mais de 150% a capacidade. Eram 900 leitos de UTI no início da pandemia, são mais de 2.300 leitos de UTI do SUS nesse momento no nosso estado, mas a falta de medicamentos, como você falou aqui, não é apenas do Rio Grande do Sul, ela se apresenta no Brasil todo, iminente, né? A gente tem buscado apoio, tivemos apoio do Ministério da Saúde para um lote de medicamentos que está sendo encaminhado ao estado, mas que dá uma curta cobertura ainda de cerca de 7 dias em relação a medicamentos que são essenciais para a intubação dos pacientes. Como a gente tem uma taxa de ocupação alta, muitos pacientes necessitando de ventilação mecânica e eles só conseguem ter a ventilação mecânica sendo sedados. E esses sedativos aí é que estão sendo muito demandados em todos os estados, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está observando aí, estão enfrentando situações muito semelhantes à do Rio Grande do Sul e por isso a demanda é alta em todo o país, o que está gerando falta dos medicamentos no mercado. É uma situação dramática, né, governador? O Glauco Paz, aqui meu colega, tem uma pergunta para o senhor. Governador, boa tarde, um prazer falar com o senhor. A gente acabou de ver a notícia da criação deste comitê, né, para acompanhar a evolução da pandemia com autoridades dos setores, governadores, enfim. Como é que o senhor imagina que o senhor vai participar nesse comitê e o que isso pode ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, já que muita gente, inclusive, dizia que o país teria que ter até um gabinete de crise para acompanhar a Covid-19, o novo coronavírus aqui no país? Olha, Glauco, eu já perdi as contas de quantas reuniões eu fiz com prefeitos, né, nos tantos momentos críticos
constante diálogo que nós temos com a FAMURS. Só agora, em função deste momento mais crítico, talvez tenham sido 5, 6 reuniões que nós fizemos com as associações de municípios, dialogando sobre o momento crítico que vivemos, buscando alinhar procedimentos entre Estado e prefeituras. No âmbito nacional, infelizmente, o governo federal, ao longo de todo este ano já de pandemia, eu não lembro de quantas reuniões foram chamadas, foram pouquíssimas, talvez uma ou duas, e sempre sem partirmos para um plano de ação específico e coordenado entre os estados. Evidentemente que chega muito tarde, depois de um ano de pandemia, essa iniciativa de coordenação, mas eu acho que, dado esse momento crítico, temos que dispensar aqui, apontar os erros e vamos ter um momento oportuno para o debate político sobre a omissão do presidente da República em relação ao enfrentamento à pandemia. Nesse momento, acho que é importante que se estabeleça algum esforço de coordenação nacional. Eu espero que esta reunião que o presidente fez e este anúncio não sejam apenas para ter uma manchete e tirar uma foto, porque ele escolheu os governadores que iriam se reunir, escolheu governadores afinados politicamente ou com alguma proximidade política, dispensando, assim, um diálogo mais efetivo. Eu não escolho os prefeitos com que eu vou falar, eu falo com os prefeitos que estão legitimados pelas próprias regiões, como presidentes das suas associações de municípios e, portanto, eles têm a legitimidade para falar em nome dos prefeitos. O presidente preferiu falar apenas com aqueles que teriam essa proximidade com ele, e isso compromete a capacidade de diálogo, de interação e de coordenação em nível nacional. Mas eu ressalto, estou a postos e disposto, e mais do que isso, interessado em que haja a coordenação nacional, que nós apelamos, inclusive, ao Congresso Nacional, que está agora designado, o presidente do Senado, para exercer esse papel que é fundamental. Nós temos que ter acesso a vacinas, é fundamental que a gente consiga adiantar o cronograma de vacinação no nosso país. Nós temos que ter a expansão do sistema hospitalar ao máximo possível, e isso envolve financiamento federal para garantir essa expansão das UTIs nos hospitais. Nós temos que ter auxílio emergencial para as famílias de baixa renda. Se nós temos que exigir distanciamento, e precisamos do distanciamento, isso impacta economicamente, é inevitável, e por isso precisamos do auxílio emergencial, e o governo federal é quem financeira para ofertar um auxílio mais robusto, que precisa ser maior do que o que está sendo oferecido, e precisamos do distanciamento, e o distanciamento feito de uma forma coordenada, isso que estava faltando e que eu espero que se possa dar o passo adiante agora com essa coordenação nacional. Governador, o meu colega Lucas Abate também tem uma pergunta aqui para o senhor. Oi, governador, boa tarde. O senhor sancionou a lei que declara a educação pública e privada como um serviço essencial. Isso pode indicar uma abertura em breve, uma reabertura em breve das escolas, e já aproveitando também o setor da educação, como é que está a conversa com o Ministério da Saúde para priorizar também os professores nessa campanha de vacinação, nessas próximas fases? Para nós, educamos fazer com que na bandeira preta pudessem funcionar especialmente a educação infantil e as séries iniciais, do primeiro e segundo ano, onde acontece a alfabetização, especialmente considerando que o segundo ano está com os alunos que estavam no primeiro ano, no ano passado, e que já tiveram comprometida a sua alfabetização, e são alunos que têm mais dificuldade de ter ensino remoto, é mais difícil você conseguir manter a atenção de uma criança ao conteúdo que um professor tem que lhe oferecer e aos estímulos remotamente. Além disso, a educação infantil é espaço de atenção e acolhimento de crianças, filhos de quem está trabalhando, Então, mesmo no momento de bandeira preta, por exemplo, em que esteve fechado o comércio, o caixa do supermercado precisou trabalhar, o servente, auxiliar de limpeza do supermercado, os enfermeiros, todos esses, para não dizer aqueles como os médicos que teriam capacidade financeira de pagar alguém para ficar com seus filhos, todas essas pessoas tiveram que trabalhar e não tiveram onde deixar os seus filhos por força de uma decisão judicial. É importante dizer, foi a justiça quem impediu a abertura das escolas de educação infantil.
com a votação na Assembleia, nós estamos buscando a reconsideração da Justiça para que se permita o retorno do ensino na modalidade híbrida, em que se permite presencialmente as escolas, especialmente de educação infantil e as séries iniciais, abrirem para receber essas crianças, protegê-las, né, dar o ensino e também acolher enquanto seus pais trabalham. De outro lado, a gente busca, né, junto ao governo federal, a compreensão de que no cronograma priorize os professores para dar segurança aos professores na retomada do ensino presencial. Até aqui, infelizmente, houve manifestações por parte do governo federal dessa disposição, mas não houve formalização até aqui desta priorização aos professores. De que aumente fortemente a disponibilidade de doses agora no mês de abril. A Fiocruz deve conseguir produzir até 1 milhão de doses diariamente e promete chegar a 22 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunização. O Butantan deve chegar a outras 800 mil doses diárias de produção, além das compras feitas outras pelo governo federal. Há uma expectativa de expansão forte do programa de imunização, que nos permita chegar à imunização dos acima de 60 anos, que já deve nos ajudar bastante na incidência do coronavírus, lembrando que são 2 doses e que a imunização só se atinge depois de um tempo da segunda dose, né? A imunização mais garantida, vamos dizer assim. Governador, uma última pergunta. Eu sei que a sua agenda é cheia, agradeço imensamente aqui a sua participação, trazendo essas informações tão importantes para os nossos telespectadores. Mas falando em imunização, eu ouvi hoje a secretária da Saúde, Arita Bergman, dizendo que havia aí uma previsão da chegada de um grande lote de vacinas aqui no estado, provavelmente o maior aí desde o início do ano, é isso? Há uma expectativa, isso não tem uma informação ainda oficial, mas há uma expectativa de que o Butantan esteja disponibilizando 10 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização. Outras 2 milhões de doses devem ser disponibilizadas possivelmente através da vacina AstraZeneca. Eu não tenho ainda clareza se será produção Fiocruz ou se é a produção internacional através da COVAX Facility. E tem a questão das vacinas Bharat Biotech e Covaxin, que ainda não tiveram aprovação da Anvisa. Então, a gente não tem ainda certeza do volume que estará disponibilizado no Programa Nacional de Imunização, mas se chegar a esses 14 milhões de doses, como o Rio Grande do Sul tem participado com em torno de 5% a 6% na distribuição das doses, até porque temos uma população idosa maior na população do que outros estados, podemos chegar, sim, até entre 500 a 700 mil doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul para a imunização, que é um lote, seria o maior lote até aqui, né? E, inclusive, já demandei à Secretaria da Saúde que organize com os municípios a expansão de horários e de dias de vacinação para que o mais rapidamente possível possa ser aplicadas essas doses que deverão chegar. Ótima notícia, né, governador? É o que todo mundo está querendo, o que todos nós estamos querendo é a vacinação. Obrigada pela sua entrevista, pelas informações e até a próxima participação aqui no SBT Rio Grande. Muito obrigado. E a gente segue aqui o SBT Rio Grande agora para falar de uma questão policial. Uma ameaça de bomba assustou os moradores da região metropolitana na tarde de ontem. A polícia chegou a ser mobilizada. Imagina, né? Ameaça de bomba. Só que, Glauco Paza, eu fiquei hoje chocada quando eu vi a notícia de que, na verdade, era um alarme falso. Como assim um alarme falso? Era, e olha, já vou te contar o motivo. Imagina, um anúncio de que havia uma bomba na prefeitura de Esteio. Olha como ficou a cidade. Só imagina como ficou a tensão na cidade de Esteio, Lu. Segundo as investigações da polícia, quem causou esse pânico todo foi um ex-servidor da prefeitura, isso mesmo. Um ex-servidor? É, exatamente. E sabe por quê? Também te conto, Lu. Ele estaria desgostoso com o tratamento que recebeu, ele já é aposentado da prefeitura, e aí resolveu, num acesso de raiva, de repente, ligar e avisar, olha, tem uma bomba que vai explodir aí na prefeitura. Bom, a Brigada Militar foi chamada com seu setor especializado, logicamente as forças de segurança se mobilizaram, até porque precisava isolar o local. A gente pode ouvir um trecho do que disse o delegado Tiago Carrijo a respeito deste fato que aconteceu lá na prefeitura de Esteio. Vamos ver. Sentiu menosprezado, vamos dizer assim,
por ter se dedicado à prefeitura, segundo ele, durante 25 anos, e num momento ali de fúria, quando ele teve a sua ligação atendida, ele proferiu as ameaças que foram feitas ali. Bom, aí... Verdade, né? Não tem explicação, né, Lu? Por Pelo mais amor de Deus. indignação, por mais raiva que se tem, ainda mais no período de pandemia, tem muita gente que saiu fora dos trilhos. Agora, olha o que o transtorno para toda a cidade, a segurança medo, mobilizada. Pavor, imagina. Bom, aí a polícia, depois de ver que era falso, começou a tentar achar quem era esse responsável, né? 2 horas depois, responsável não, irresponsável. 2 horas depois, ele foi localizado. Ele não foi preso, tá? Mas o caso ainda vai ser investigado, porque sabe-se lá se ele não pode tentar fazer outra coisa num outro acesso de raiva. Não tem explicação, né, Lu? Não tem explicação mesmo. É uma pegadinha, um trote totalmente de mau gosto, né? Eu lembro uma época aqui em Porto Alegre que tinha virado moda deixar mala. Lá no centro, pra mobilizar, lembra? Todo o aparato policial, aí se parava todo o trânsito. Só para explicar... as forças especiais, isso, pelo amor Não de Deus. Não tem. É só para explicar essas imagens que nós estamos mostrando. São objetos, logicamente, o celular, inclusive, que foi pego com ele. O servidor. Até porque a polícia, como eu disse, está investigando, quer saber se ele não tinha outros planos, se ele tem um passado, um histórico, de repente, já de certa irritação e de ameaças, né? Então ele está sendo investigado, mas, repito, não foi preso. Agora eu lembro que você estava falando aí, no centro, na rodoviária, perto de colégio, já teve a polícia se mobilizando aqui em Porto Alegre para desativar, entre aspas, bombas que, na verdade, não existiam, né, Lu? Que eram falsas, né? Isso Só mesmo. que a polícia, por mais que ela ache que é falso, ela não pode do tipo, não é nada, pode circular, porque vai que não é. Uma vez eu conversei com um comandante da brigada e ele disse, a gente precisa apurar qualquer denúncia, ainda mais se tratando de bomba. A gente não pode, talvez não seja, bom, mesmo que seja ali, 0,001% de chances de ser, imagina, né, Glauco? Não, e outros... Então eles precisam ir lá e fazer todo o trabalho sério. Claro. A mobilização de um monte de gente, separa daqui a pouco serviços, como foi o caso da prefeitura, né, de Esteio. Ou seja, não tem cabimento uma pessoa adulta, já não é em adolescente e criança, né, ficar passando trote. Senhor aposentado. Claro, E outros exemplos que vêm de fora que são ruins também, né? A gente vê os Estados Unidos com vários casos e que são reais. Mas olha, a polícia tem que investigar sim e outra, tem que punir quem faz isso aí, né, Lu? Também acho, tem que punir. A gente sabe que tem trotes absurdos até no sistema de saúde, no SAMU. Imagina, Glauco, agora, SAMU, o pessoal desesperado, atendendo ligações de pacientes, de pessoas que estão passando mal. E ainda tem gente que se presta a passar trote. É fake news de tudo que é lado, né? Assim, eu não tolero e eu acho que deveria ter uma punição mais rigorosa. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre golpe. Um outro tipo de golpe, viu, Glauco? Sim. Golpe tanto nos beneficiários do Bolsa Família, imagina, o pessoal ganha ali seu dinheirinho, né, que garante a sua sobrevivência, ou ainda o pessoal do INSS aposentados, tem golpista especializado também. Para pegar esse pouquinho que faz toda a diferença para esse pessoal, né? Assim, o estelionatário, olha, me tira do sério. Me tira do sério, porque normalmente ainda não é nem preso. Pior ainda. Pior ainda. Isso mesmo. Bom, Glauco, fica por aqui, porque agora a gente vai falar de um outro caso também revoltante. Uma jovem de Carazinho, que estava desaparecida desde fevereiro, foi encontrada, mas infelizmente ela estava morta. E ela foi morta de uma forma muito cruel. Muito cruel, é um caso chocante. O corpo estava enterrado na garagem da casa do suspeito. E nós vamos conversar agora com o delegado responsável pelo caso, Edson Sesimbra. Boa tarde, delegado. Que caso terrível, parece filme de terror. E gostaria que o senhor explicasse para nós como que vocês chegaram até a localização deste corpo. Boa tarde. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, desde o dia que ela desapareceu, né, a Suelen, dia 26 de fevereiro, agora do corrente ano, a equipe da Polícia Civil aqui de Carazinho já começou a tratar o caso como possível homicídio.
nós estávamos com dificuldade, né, de localizar o corpo, mas aí, graças ao trabalho da equipe da ADP local aqui, né, pessoal da investigação, a comunidade auxiliando com denúncias, né, na tarde de ontem recebemos uma informação que ela poderia, então, estar morta, né, efetivamente, que a gente já trabalhava com essa possibilidade, e enterrada na própria casa do suspeito, que já estava preso, né. Na sexta-feira ele acabou sendo preso temporariamente, porque houve indícios, né, de que seria ele, sim, o autor, né, do desaparecimento da menina da Sueli. Então, a partir disso, a equipe da delegada Rita, na verdade, a Rita De Carli, que é a nossa titular aqui de Carazinho, diligenciou desde então, né? Eu quero deixar claro que a Polícia Civil não parou desde o desaparecimento dela fazendo diligência. E, infelizmente, ontem aconteceu, né, que nós acabamos aí, então, encontrando, localizando o corpo, e foi constatado que realmente era ela, era o corpo dela mesmo, né, enterrada aí sob um tapete, estava escondido através, né, um tapete, ali dá para ver nas imagens. E como é que a polícia desconfiou, delegado, de que ela estava enterrada ali embaixo do piso? Tinha algum indício ali? Então, na verdade, a Polícia Civil já tinha feito buscas na casa, né, na semana anterior. Entretanto, nós não tínhamos essa informação, né, da possibilidade dela estar ali naquele local enterrada, certo? Inclusive, naquela primeira busca que a equipe fez, foram localizados joias dela, né, um anel, parece um anel dela, um vestido dela, né? Também foi localizada uma corda com restos de fios de cabelos femininos, né? Que nós iríamos submeter à perícia também. Mas isso tudo foi na sexta-feira, né? Continuando a investigação, né, nas buscas, enfim, locais, matos, enfim, onde poderia ter sido enterrado ou poderia estar, né, desovado. Ontem recebemos uma informação que realmente poderia estar lá, a equipe foi lá e cavocando lá, encontrou então os indícios de que estaria lá o corpo. Aí foi acionada a perícia, né, o GP esteve no local, constatado que era ela mesma, né? Nossa, eu tô apavorada aqui, né, Delegado, Glauco? não, é uma história Meu que Deus. é difícil de acreditar. Mas, se o senhor falou, não sei, eu não escutei, mas que idade teria essa vítima? E mais que isso, a motivação. Tem a questão da droga, né? Mas exatamente por que aconteceu? Então, nós estamos trabalhando agora, com relação à idade, ela tinha 23 anos de idade, né? 2 crianças, 2 filhos pequenos. Meu Deus! Inclusive, ontem ela também foi reconhecida, né, devido ao estado de composição do corpo, através da tatuagem dos filhos, né, num dos braços, o nome dos filhos tatuado num dos braços. Então, também foi objeto de reconhecimento por parte de familiares e amigos que lá estavam. Mas com relação à motivação, nós ainda estamos trabalhando com relação a isso, né? Sabemos que a Sueli, infelizmente, era usuária de drogas, né? E tinha esse problema aí de saúde. Estamos apurando qual a relação que ela teria, então, com o suspeito. Nossa. Isso nós vamos determinar agora na instrução de inquérito policial, que agora, né, como o preso está temporariamente detido por 30 dias, poderá ser renovada a prisão também, nós vamos, então, instruir o inquérito e tentar buscar mais elementos de prova que digam o porquê, né, da morte dela. Delegado, eu só não entendi uma coisa. O suspeito já estava preso por outro crime ou já pelo desaparecimento dela, não? Não, ele foi preso temporariamente porque a equipe da Polícia Civil aqui de Carazinho conseguiu indícios suficientes, né? Entendi. De que ele teria sido o último a estar com ela, né? Sim. Então, outros mesmo indícios sem o aí de corpo investigação. ainda, ele já foi preso, é isso? Exatamente, isso foi na sexta-feira, né? Quando a equipe da Polícia Civil fez buscas na casa dele e efetivou a prisão temporária, certo? Mas como nós não tínhamos essa suspeita de que ela poderia estar ali enterrada, né? Naquele local, as buscas continuaram, né? Durante o final de semana, né? Na segunda-feira, tanto que daí ontem, depois de receber uma denúncia, né? Uma informação de um possível local que seria na casa do suspeito, a equipe voltou lá e aí começou a cavocar, enfim, acabaram então localizando o corpo da jovem. Bom, para quem está chegando agora, 12h29, nós estamos falando de uma história terrível que aconteceu na região norte aqui do estado, Carazinho, uma jovem que estava desaparecida desde fevereiro. O corpo dela foi localizado embaixo de uma garagem, estava enterrado e nós estamos conversando ao vivo com o delegado Edson Cezimbra.
Delegado, lá no início das investigações, quando ela desapareceu, o senhor disse que já tinham essa suspeita de que ela teria sido morta exatamente por causa do tráfico de drogas, é isso? Então, a Polícia Civil, ao receber a informação do desaparecimento dessa jovem, já começou a trabalhar com a possibilidade de que ela pudesse sim estar morta em razão do tempo, né? Porque passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? E ela não aparecia. Logicamente que nós estávamos desde então na busca de um corpo, né? Claro, vai reduzindo a esperança, né? Bom, claro, enquanto não tem corpo, a gente fica naquela investigação, né? Anterior, assim, para tentar chegar, né, o motivo do desaparecimento de uma pessoa. Ninguém desaparece hoje, né, do nada e por qualquer motivo. Então a Polícia Civil trabalhou, fez o trabalho técnico, né, de investigação, tanto que chegamos aí até a esse suspeito. E delegado... Oi, Glauco. Não, eu queria saber, delegado, esse homem que foi preso, ele de forma alguma admite o crime? Ia perguntar exatamente a mesma coisa, se ele tinha confessado ou não. Na verdade, assim, ó, eu trabalho, né, sou delegado de polícia regional, né, aqui de Carazinho, e a equipe que está tratando disso é a equipe da delegada Rita Felber de Carli, que é titular aqui da DP de Carazinho, ela que fez o primeiro oitivo, o primeiro interrogatório dele, onde ele disse que nem conhecia essa moça, né, no primeiro momento. Então, é claro que agora cabe a nós, a Polícia Civil, a investigação policial, trazer os elementos, né, que ainda faltam, né, para concluir o inquérito. Nós ainda temos trabalho pela frente. Ô Lu, só mais uma coisinha, claro. se tu me permite. Para detalhes do local, esse local ele estava coberto por algum tipo de lajota? Como é que vocês encontraram aquele piso ali, delegado? Ele chegou a colocar cimento, um novo piso. Alguma substância para tentar decompor o corpo, alguma coisa assim? Pois é, e não tinha cheiro, é horrível dizer isso, mas... Então, dá para ver pelas imagens, né, que o local estava sendo preparado sim para colocar a lajota, né? As lajotas que foram retiradas. Dá para ver que estava muito bem batido, né? Muito bem socado, né, o terreno. Tanto que a equipe aí precisou fazer um bom esforço, né, para começar a cavocação, né? Até porque nós tínhamos apenas suspeitos de que poderia estar ali, né? Mas como o local estava sob um tapete, né? Foi disfarçado, né? Então o pessoal no primeiro momento assim não tinha feito, né, na primeira busca, enfim, que foi uma busca mais superficial, né, no primeiro momento. A gente foi no local para buscar objetos, né, que poderia estar relacionado com ela, com o desaparecimento dela, e foram encontrados, né, no primeiro momento, no dia da prisão do suspeito, né? Então aquele local ali que está aparecendo as imagens é a garagem da casa, né? Dá para ver que tem lajota, sim. E esse suspeito parece que trabalha, ele é auxiliar de pedreiro, né? Então ele conhece esse trabalho. E foi isso, né? E com certeza, assim, o cheiro, né? Depois falando com a vizinhança, a vizinhança também já estava começando a sentir o cheiro, né? Desagradável vindo do local. Então, com certeza, assim, o cheiro era muito forte. Tá certo, então muito obrigada pela entrevista, delegado Edson Sesimbra. Nós vamos continuar acompanhando aí os detalhes, né, e os próximos capítulos dessa investigação. Obrigada pela entrevista, delegado. De nada, sempre às ordens. Bom, e há pouco a gente falou, né, sobre o furto lá em Panambi, mas Glauco, teve um furto muito semelhante. Você antes disse que 1 minuto era rápido, né? 1 minuto é rápido? Eu nem sabia o que estava por vir. Eu já sabia. Roda as imagens, porque vocês vão ver toda a ação em 10 segundos. 10 segundos. Olha aqui, ó, nas Olimpíadas... achou que 1 minuto era muito rápido, olha aí. Nas Olimpíadas dos ladrões, esses aí iam se dar muito bem. Iam lá pro topo do pódio. Porque 10 segundos, isso é recorde, né? E levaram mais coisa, né? Levaram mais coisa. Aconteceu na madrugada de terça-feira, um pouco depois das 2 horas da manhã, nesta loja de uma operadora de telefonia, né? Na cidade de Portão, como a gente vê nas imagens aí, pouco mais de 10 segundos, eles levaram 2 televisores, diversos telefones celulares. Os proprietários da loja, Lu, ainda não registraram boletim de ocorrência, então não se sabe exatamente o valor do prejuízo. O delegado responsável foi avisado pela Brigada Militar e disse que espera que os donos da empresa então se manifestem, registrem a ocorrência
para começar realmente, então, essa investigação mais a fundo. Mas dá para ver que eles fizeram um mutirão ali, era uma equipe, olha, cada um fazia uma coisa. Foram direto ali ao bote, né? Olha só, rápido, não, né? é 10 segundos. Vamos mostrar aqui os detalhes. Me chamou a atenção duas coisas. Uma, a mulher que entra, ela vai direto ali para uma prateleira, que eu acho que são acessórios que estão pendurados, ela abre e faz assim, ó. Aham. Né? Olha ali. Não tem de escolher, né? E esses aqui, os que pegam a televisão, olha ali, ó, olha ali, olha ali. Ó, ela faz assim, 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 assim. Eu não sei nem como é que ela conseguiu pegar. Pegaram quase tudo, caiu aqui a metade. E esse aqui que sai aqui, ó, que pegou uma das televisões, eu acho que ele quase arrebentou ali o fio da TV. Esse aí me chamou a atenção que ele tirou o aparelho, estava indo embora, voltou para pegar alguma coisa que estava lá. Eu acho que é o cabo ainda. Exatamente. Porque ele não queria deixar nada na loja. Não, imagina ter que comprar o cabo depois, né? Não, voltar na loja para comprar o cabo. Não, só né? que faltava, né? Não, mas olha, e aí a gente vê que quantos televisores ali eles levaram? Foram 3? 2, é o que tem de informação. Olha ali, ó, vamos contar aqui, ó. Tem 2 na parede, mas não, foram 3, Glauco. Aqui tem 1. Viu? Olha aí, Viu ó. só? Mais 2 aqui. Meu Deus, mas foram muito rápidos. Contabilidade, só os donos vão dizer, viu? Olha, teve um que tava com a televisão embaixo do braço e, ó, começou com a mão esquerda ali a ajudar a mulher a pegar mais acessórios que estavam ali pendurados. Ou seja, levaram celulares, TVs e acessórios, né? Não, eles com uma enxada, eles fariam uma capina, olha, ultra jato. Com certeza. Será? Não sei, mas o fato é que para roubar eles foram muito rápidos. Olha só, olha ali, ó, esse aqui, ó, tá com a televisão embaixo do braço, ele chega aqui a ajudar e pega. Eu não sei o que são esses equipamentos, acho que são acessórios, acho que é fone de ouvido, cabo. Eu acho que são cabos, carregadores, né, fone de ouvido. Tem capinha também aqui, e são eu coisas acho que é um têm valor, né, Lu? Não é coisa assim ainda mais tão em baratinho. loja de aparelho celular, né? É uma loja autorizada, né? Nós estamos falando de produtos originais com um valor de mercado que eles provavelmente vão trocar, né? Ou vão vender por preço de banana. E me chamou a atenção, não que eu acho que eles deem muita importância para isso, mas eu acho que eles não estão usando máscara. Tem um que tá com a máscara no queixo, né? Eu acho que tá protegendo aqui o pescoço. A mulher, eu acho que nem de máscara tá. E os outros 2 também, eu acho que não estão. Eu tive a impressão de que só vi um ali com a máscara no queixo. A mulher tá sem, esse aqui tá com a máscara no pescoço e os outros 2 sem máscara também. Mas que barbaridade, né? A gente estava falando há pouco aqui, Glauco, no meio da pandemia, os empresários estão tudo sofrendo, prejuízos aí nas alturas. E a bandidagem se aproveita disso. Não, e todo mundo sabe que hoje tem câmera, né, Lu? Não que câmera o quê? Naquela outra loja, lembrando, o prejuízo de R$16 mil em Panambi. Nessa aí, repito, ainda não deu para calcular porque os donos da empresa ainda não registraram a ocorrência, o que deve acontecer ainda. Mas olha, o prejuízo dá para ver só pelas imagens que não foi pouco, não. Foi muito grande, com certeza, Glauco. A gente não consegue ver o que um deles pega, que ele vem aqui para o canto, sai ali da visão da câmera, mas deve ter pego ali mais outros produtos da loja, né? Um deles ali pega o televisor, tem outro ali que volta, ele pega 2 cabos ali que estão ali nos interruptores, a mulher fica responsável pelos acessórios, coloca tudo dentro da mochila, né? E vai. Ó, ela pegou ainda algo que estava ali em cima da mesa. Não sei se era algum celular ou o que era. Agora, muito semelhante à ação, né, lá de Panambi, né, Glauco? Muito, muito parecido. E pessoal de Portão, abram o olho então. Esse pessoal aí da cidade, se vocês conhecerem, avisem a polícia, porque eles não podem ter vida fácil não, né, Lu? 10 segundos, viu? Lá em Panambi, 1 minuto. Ainda foram mais devagar, foram com calma, né? Aí foram analisando o que tinha ali, tinha aquele balcão com os celulares. Esses aí, acho que eles chegaram ali na porta e, ó, cada um lá, um pega a TV, outro pega outra TV, outro pega os acessórios. Fizeram uma estratégia que eles podiam fazer assim, trabalhando, né? Muito provavelmente um veículo esperando, né? Não sei se com o motorista, ou de repente o motorista estava aí ajudando também. Bota tudo para dentro do carro e, ó, ninguém mais vê. Bom, Glauco, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, porque a gente tem informações direto do Vale dos Sinos. Você continua aqui comigo, Glauco, não saia daí, porque, olha, o golpe tá aí. Pois é, criminosos que aplicavam golpes em beneficiários do Bolsa Família foram presos. Fim da linha para esses golpistas em Pelotas, no sul do estado. A quadrilha instalava nos caixas automáticos aquele equipamento que é conhecido como chupa-cabra.
que ele acaba roubando os dados e senhas quando a gente coloca o cartão ali dentro da máquina. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o delegado lá de Pelotas. Está a imagem aí do flagrante da quadrilha agindo neste caixa automático, que era uma agência lá de Pelotas. E agora o delegado Rafael Lopes, ele vai detalhar para nós como é que foi essa investigação e como é que agia essa quadrilha. Boa tarde, delegado. Explica como é que funcionava a ação dessa quadrilha. E foram 4 pessoas presas, né? Boa tarde, Luciane. Boa tarde, telespectadores. Isso mesmo. Durante as investigações, a gente conseguiu perceber que esse grupo, que ele é oriundo do município do Ceará, mas que vinha executar ações aqui no estado do Rio Grande do Sul, praticava ações além de Pelotas em diversos outros municípios do nosso estado também. Eles instalavam 3 dispositivos, principalmente nos caixas eletrônicos, de diversos bancos, de diversas agências bancárias. Um deles é conhecido como skimming, que é o chupacabra, que ele extrai os dados do cartão do usuário, da vítima. Outro dispositivo também é um que tranca o cartão, que a pessoa acaba tendo o cartão, fica trancado no aparelho, no caixa eletrônico, e a pessoa não consegue retirar, os criminosos vão lá e retiram o próprio cartão da vítima. E uma terceira modalidade, eles instalam câmeras nos terminais de autoatendimento que permitem que eles tenham acesso ao momento em que a pessoa digita a senha do cartão. Então, eles conseguiam clonar o cartão da pessoa, da vítima, e ainda ter acesso à senha da vítima também. E foram 4 pessoas presas, sim, todas elas oriundas do mesmo município no Ceará. E eles, o foco deles, delegado, era beneficiários do Bolsa Família, ou seja, uma linha era os beneficiários do Bolsa Família e o outro era cooperativas, é isso? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós. Bom, na verdade, através desse modus operandi deles, eles tinham acesso tanto a cartões de benefícios do governo federal, como além do Bolsa Família, também o auxílio emergencial, e eles também tinham acesso à conta corrente e conta poupança das vítimas. Então, eles conseguiam clonar os cartões, a gente aprendeu uma série de cartões que eles tinham, que eles mesmos faziam os cartões a partir dos dados extraídos dessas pessoas, e eles conseguiam sacar dessa forma, além dos benefícios, tirar valores também das contas das pessoas. Ou seja, eles ficavam ali, eles iam em um determinado momento, instalavam os equipamentos, a pessoa ia lá, retirava o benefício do mês, e aí nesse momento é que eles capturavam então os dados, senhas, para depois fazer o cartão clonado, é isso? Isso, exatamente. Eles utilizavam o horário em que a agência estava vazia, as agências bancárias vazias, eles instalavam os aparelhos, tanto a câmera quanto os aparelhos para ter acesso aos dados do cartão, e posteriormente eles voltavam na agência, a pessoa utilizava naquele ínterim, e quando eles retornavam na agência, eles levavam o equipamento que haviam inserido e com os dados dos cartões das pessoas que tinham utilizado o terminal naquele instante. Lua. Diga, Glauco. Eu queria perguntar para o delegado. Delegado, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Pelo nível de requinte que eles usam e até de conhecimento em relação à tecnologia, enfim, é uma ramificação de uma grande organização? O que o senhor acredita e por que essas pessoas eram do Ceará e de repente estavam aqui? Boa tarde. Na verdade, eles já têm um know-how de bastante tempo antes. A gente conseguiu identificar um deles que tinha antecedentes, já que datavam de 2011 e que inclusive já tinham tido algumas ocorrências nesse sentido em outros estados do Brasil, inclusive São Paulo e no próprio estado do Ceará. Então, a gente acredita que sim, que eles fazem parte de um grupo maior. Inclusive, teve um flagrante que a gente percebeu no município de Erechim, se eu não me engano, foi no mês de janeiro, em que também foi preso um indivíduo com um chupacabra, e esse indivíduo era oriundo do mesmo município do estado do Ceará. A gente acredita que ele faça parte desse mesmo grupo criminoso. E, pelo menos em Pelotas, a gente tinha mais um indivíduo que também está sendo investigado, mas que não foi autuado juntamente com os demais, que no momento da ação policial ele acabou fugindo. Então, sim, nós temos, inclusive foi instaurado um inquérito pelo crime de formação de organização criminosa, porque nós acreditamos sim estar diante de uma organização muito bem estruturada, voltada para ter acesso aos dados de cartões de vítimas através desses aparelhos instalados nos terminais de caixa eletrônica. Delegado, eu tenho 2 dúvidas. Uma,
Como é que eles conseguem esses equipamentos? Eu sei que ele é antigo, eles mesmos que produzem esse tipo de equipamento. E a minha segunda dúvida, como se proteger? Eu já pensei agora ali, ó, agora quando eu vou no caixa automático, eu vou começar a digitar a senha com a mãozinha em cima, sabe? Lu, delegado, eu sou paranoico. Eu já digito a senha tapando, mas eu sou paranoico. Enfim, agora esse de botar o cartão na máquina e ele não sair, eu não sei como proteger isso aí. Pois é, e como é que eles produzem, fabricam os próprios equipamentos, esse chupa-capa, delegado? Na verdade, os aparelhos apreendidos, eles são todos muito artesanais. Eles são feitos, alguns deles, inclusive, com baterias de telefone celular. A gente conseguiu perceber que são aparelhos artesanais. Eles são fios, tantos fios, a solda. Aprendemos também aparelhos de solda e também partes, alguns carregadores que eles adaptam uma forma de carregar as baterias dos aparelhos. Então, é tudo bastante artesanal. Eles mesmos produzem os próprios equipamentos. E, claro, a gente tem uma série de orientações para fazer para as pessoas para que acabem não caindo nos golpes. Essa é uma forma de proceder, de proteger a senha, no momento que for colocar a senha, proteger com a outra mão, se for possível. Também, caso o cartão tranque no banco, evitar sair da agência bancária sem o cartão. Então, chamar o atendimento, procurar um segurança do banco, se for horário em que não esteja a agência aberta, tentar de alguma forma um auxílio com o seu banco para que não fique o cartão na agência quando a pessoa sair de lá. E outra forma também de proteger é buscar informações no seu banco, porque cada caixa eletrônico tem as suas especificidades. Então, o ideal é ir na sua agência bancária, se tiver qualquer dúvida, e esclarecer as suas dúvidas a fim de que não tenha o seu cartão clonado e percebendo qualquer irregularidade também, tentando noticiá-la, a fim de que seus dados não fiquem naquele limbo, naquele espaço que os criminosos possam ter acesso. Tá certo, obrigada pelas informações, pelas dicas também e orientações, né, para os consumidores, clientes de banco começarem a se proteger mais. Obrigada pela entrevista, delegado. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e agora, hora do esporte. Pois é, Glauco, hoje é noite de Inter no Campeonato Gaúcho e noite especial para Paulo Guerreiro, né? Que estava aí sumido, pode vir aí a ser titular essa noite? Pois é, Lu. Hoje parece que acabou de vez o caô. Não é isso que dizem? Bom, a expectativa é de que o Paulo Guerreiro seja, inclusive, titular no Internacional. É verdade que o Miguel Ángel Ramírez está fazendo testes, está mais que laboratório de teste da Covid. A gente já mostrou ontem, né? Por exemplo, o Marcelo Lomba deve ser o goleiro hoje, o Miguel Ángel Ramírez testa peças e também jogadores para fazer mais de uma função. A gente já viu até o Vitor Cuesta na lateral. Mas Guerreiro, esta é uma possibilidade muito clara, lembrando que ele já voltou a jogar alguns minutos no penúltimo jogo, mas ficou 210 dias fora, é muito tempo, uma oportunidade de, quem sabe, ver como está o Guerreiro no ataque do Inter. Enquanto isso, o Colorado de olho no mercado, Tyson está afastado do Shakhtar, o Inter vai conversar sim, vai tentar intermediar uma solução aí que envolva dinheiro, logicamente, para os ucranianos, né? Para trazer o Tyson o quanto antes. Agora, vamos falar de Grêmio? Porque o Grêmio é o seguinte, o Grêmio não joga, mas produz. E como produz, Lu? Não tem fábrica que está funcionando. Olha que hoje eu vim até aqui de azul e branco, mas foi sem querer, viu? O Grêmio não joga hoje, mas a fábrica está funcionando, que é uma maravilha. Que e tá, fábrica? Ó, rendendo din-din. Fábrica de candidatos a craque, a ídolo. Veja aí. O que essas cenas de um centro de treinamento novinho em folha e essas têm em comum? Acredite, muito. No mês em que finalizou as obras no novo centro de treinamento em Eldorado do Sul, o Grêmio começa a colher os frutos da gurizada da base. Só nas últimas semanas vimos o primeiro gol da vida profissional do Ricardinho, do Gui Azevedo, do Pedro Lucas, do Lucas Araújo. A garotada saiu bem, é isso que a gente quer. A gente procura lapidá-los, a gente procura passar toda a confiança do mundo. Eu não falei para eles antes mesmo deles entrarem em campo, para eles jogarem livre, leve e solto, sem medo de errar. Se errasse, a culpa era minha, para eles ficarem bem tranquilos. Esses são os guris que estão aqui.
tem muita gente que está brilhando lá fora. Um deles até pode voltar, Douglas Costa. Custa caro, mas quem sabe? Conto muito com a vontade dele voltar para o Grêmio o dia que ele tiver basicamente numa posição. Não quero mais ficar na Europa, venha para cá que nós vamos recebê-lo de braços abertos. E tantos outros exemplos que estão o mundo afora. É gremista modelo exportação. Wallace, hoje na Itália. Arthur, também na Itália. TT, na Ucrânia. Everton, em Portugal. Todos com o carimbo Made in Grêmio. Na gestão Romildo Bolzan, já são quase 400 milhões de reais em lucros com venda de jogadores. Eu falei quase 400 milhões, né? O valor certo é 389 milhões de reais. Só o Arthur, sozinho, rendeu 140. Difícil mensurar o que é isso, né? Mais fácil olhar o desenho do Tio Patinhas. Vamos ver quais desses guris vão, de fato, aproveitar as chances para o restante da temporada. Essa vontade de todos, que toda a base seja aproveitada, e vontade de todos, que todo mundo seja craque, já jogando com 18 anos, isso é o desejo de todo mundo. Por enquanto, estão dando esperança. Como eles dizem, é os guri do Grêmio. Que coisa, ver o desenho do Tio Patinha, que coisa mais bonitinha. Parabéns, Schenck, muito bom. Olha só, para terminar, problemas. Nem tudo é boa notícia no Grêmio, o departamento médico tá... olha, meu amigo, Gui Azevedo teve lesão muscular e para por um mês, era uma grande expectativa. Bom, Jeromel, Churin, Guilherme Guedes já estão no processo de fisioterapia para depois irem para o campo. Já o Jean-Pierre, Luiz Fernando e Léo Gomes fazem exercícios no gramado, mas por enquanto só plantão médico, porque notícia deles jogando não é o caso. Agora, Tá, o Lu? departamento médico tem tido bastante trabalho, né, Glauco? Aliás, a área de Por causa saúde... da Covid, né? É, a área de Coronavírus, saúde, o jogador tá- fica infectado, vai, volta. Todo mundo aqui, ó, Lu, tem mais isso, tem que cuidar da Covid. E olha que os clubes estão passando um cortado, viu? É teste, teste, teste. No caso do Inter é mais teste ainda por causa do Miguel Ángel Ramírez. Tá bom, Lu? Tá certo. Obrigada pelas informações, Glauco. Agora vamos mudar de assunto, porque a gente volta a falar sobre golpe. E é sempre muito importante você ir de casa prestar atenção para não cair. Se você recebe dinheiro pelo INSS, então fique atento, porque tem mais um golpe na praça. Representantes de empresas financeiras estão querendo tirar aí uma beirinha aí do seu empréstimo, é? Quem tem as informações, Lucas Abate. Como é que funciona este outro golpe? É muito golpe pro pessoal, pelo amor de Deus. Tá aí uma categoria que não para também, né, Lu? Não para de Principalmente na crescer. pandemia, junto com os médicos, profissionais da saúde, os golpistas também estão trabalhando a todo vapor. Olha só esse golpe do INSS. Imagina um pensionista, um aposentado, recebe lá o valor de, digamos, R$2.000 por mês. Aí, em determinado momento, abre o extrato, abre o aplicativo e vê que tem R$3.000, R$4.000. Até pensa, olha, ganhei um aumento, olha que bom. Mas não, Lu, na verdade isso é um golpe. E olha só como é que funciona. Um representante de uma financeira, essas que oferecem crédito consignado, pega os dados desse aposentado e faz uma contratação de um benefício, de um empréstimo consignado. E ele não quer saber desse valor que vai para a conta, ele quer saber da comissão, Lu. Imagina só, a pessoa vende, ela ganha um valor em cima de cada empréstimo, então ela simula empréstimos para ganhar essa comissão. E muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo, acham que é um valor a mais, algum recurso que recebeu, Vacina e esse dinheiro 72 anos. fica lá. Eu preciso. Só que aí Eu depois, né, conversei, Lu, Lucas? com um Depois advogado. a pessoa vai ver, tudo bem, ganha ali, mas depois vai vir a cobrança da parcela, né? E os juros não é nada abaixo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o valor que ficaria. Mas olha só, eu conversei com um advogado lá do Vale dos Sinos, disse que tem recebido muitos relatos de cliente, está entrando com várias ações. Ouve só o que ele disse pra gente. É tão articulada essa questão que as pessoas conseguem criar uma nova senha nesse site, meu INSS, que é vinculado ao CPF da pessoa, consegue analisar a margem que ela tem para fazer o empréstimo e aí consegue fazer o empréstimo ali em cima dessa margem. Geralmente a pessoa ela já fez um empréstimo consignado antes, então provavelmente os documentos dessa pessoa estão arquivados com a financeira ou com esse representante do banco, vamos dizer assim, né?
Lu, eu conversei com a filha de uma das vítimas que ela me contou como é que descobriu o golpe. Vamos acompanhar. Estava no banco resolvendo os problemas e daí, de repente, entrou uma mensagem, daí eu até nem dei muita bola. E quando eu vi que estava escrito consignado, daí eu já fiquei apavorada, né? Porque eu já tive casos próximos, né, de pessoas que também aconteceu isso. E só que foi uma mensagem muito rápida. Não teve um período de análise, alguma coisa assim. Foi você solicitou, está em análise, está liberado, né? Foi uma atrás da outra. Daí quando eu cheguei em casa, eu peguei o celular da minha mãe, entrei no aplicativo do banco e o valor realmente já estava lá. Esse valor recebido foi de R$ 1.400. Eu perguntei para a Ingrid quanto que seria o total. Lu, 84 parcelas totalizando R$ 4.000 por um empréstimo que ela nem pediu. Olha só, mais de 3 vezes mais o valor que foi contratado por esse golpista. Era o valor do empréstimo. As parcelas, quanto? 80? O valor do empréstimo que ela não pediu. 80 parcelas. Imagina só. 84 parcelas. Um valor aí de mais ou menos 40, 50 reais que o pessoal acaba às vezes até nem percebendo no extrato, mas que no final dá esse bolo todo de R$ 4.000. E não para por aí, Lu. Ela foi atrás para ver como é que tinha sido, quem contratou. E sabe onde é que foi a contratação? Lá no estado do Tocantins. Nunca pisou lá, tinha assinatura da mãe dela, uma suposta assinatura. E isso tem sido bem comum até segundo o advogado. Ele até me relatou um caso de um outro cliente dele que no mesmo dia fez um empréstimo em Florianópolis e depois lá em Fortaleza. Nossa! 2 empréstimos, ou seja, em Florianópolis e Fortaleza, e esse caso da gaúcha lá em Tocantins. Meu Deus, bom, e aí esses golpistas, na verdade, eles tiravam aí uma comissão em cima, é isso? Quanto que eles levavam, por exemplo, de um empréstimo como esse, que era de 1.400, ela ia pagar aí uns R$ 4.000 no total, quanto que eles tiravam? Depende, Lu, depende. Cada financeira tem a sua margem de comissão. Digamos que eles ganhem um valor, uma porcentagem sobre o valor do empréstimo, era essa porcentagem que eles ganhavam, digamos que fosse 20%, 30%, mas é um valor que cada financeira definia. Eles usavam, às vezes, muitas vezes, as vítimas eram pessoas que já em outro momento precisaram de empréstimo consignado, então os documentos estavam na mão de uma financeira, tem muita venda ilegal de dados. Então eles se trocavam essas informações, por isso que teve esse caso do mesmo beneficiário recebendo um empréstimo em Florianópolis e também lá no Nordeste, porque são dados que são enviados e vendidos ilegalmente. E as pessoas muitas vezes veem aquele valor a mais na conta, não desconfiam que é um empréstimo e depois a parcela vem bem pequenininha e também acabam nem percebendo. Por isso é um golpe que tem preocupado e chamado bastante atenção. Bom, orientação, Lu. Primeira coisa, viu o valor a mais? Não saca. Deixa lá na conta, procura INSS, faz um boletim de ocorrência e também, se não conseguir um contato com a financeira, busca um advogado para tentar encerrar esse contrato. Tá certo, obrigada pelas dicas, pelas informações, Lucas Abate. Agora, vamos voltar a falar sobre aquele flagrante terrível. Roda aquelas imagens, aquele flagrante de uma força-tarefa a favor do crime. Porque foi um mutirão para assaltar, para furtar uma loja de celulares. Temos a imagem aí? Eles agiram em 10 segundos. 10 segundos. Isso foi em Portão, no Vale dos Sinos. Olha só essa imagem. Pois é, e nós vamos para lá, para o Vale dos Sinos, conversar com a nossa repórter Aline Schneider, que tem mais informações sobre este flagrante. Boa tarde, Aline. Oi, Lu, boa tarde a todos. As últimas informações sobre esse caso é que agora os proprietários registraram um boletim de ocorrência e pela relação dos itens que foram levados, o prejuízo, Lu, chega a pelo menos R$10.000. Nossa! Se não bastasse todo o sofrimento que o comércio já está enfrentando por conta da pandemia e restrições de abre e fecha, ainda por cima levaram esse balde de água fria. E as imagens das câmeras de segurança são muito claras. Os bandidos agiram numa velocidade impressionante. Pouco mais de 10 segundos, não menos do que 30 segundos, eles conseguiram entrar na loja com uma facilidade, arrombando o cadeado até parecer que tinha a chave da loja.
de tão fácil que foi entrar naquele estabelecimento. 3 levaram aparelhos de TV. A mulher, olha só, até uma mulher participou do crime colocando acessórios dentro da mochila e antes de ir embora ainda voltou e pegou um tablet que estava em cima da mesa. E por conta de toda essa movimentação, então, os donos abriram um tablet. Só o tablet era avaliado em R$1.000, cada televisor de 50 polegadas, pelo menos, segundo o delegado, R$4.500 cada TV, uma TV de última geração, e os celulares que foram levados, cada um pelo menos R$1.500, além de acessórios que a gente sabe que são bem caros. Aline, antes até a gente mostrou um outro flagrante também de Panambi, em que os criminosos também invadiram uma loja de aparelhos de celulares, mas lá eles focaram nos aparelhos de celular. Aqui realmente não teve furto de celular em si, foram os televisores, os acessórios e o tablet, é isso? Exatamente, deu para ver que quando os bandidos acessaram o local, eles sabiam exatamente o que cada um ia fazer, né? O que cada um ia pegar e ia levar. E aí conseguiram levar também esses acessórios. Questionei o delegado se ações parecidas já ocorreram na cidade. Ele confirmou que recentemente uma rede desse tipo de produtos também foi arrombada há poucos dias, mas ainda não conseguiu fazer o link se seriam os mesmos bandidos ou não. Teriam chego num veículo branco, um Gol de cor branca, e isso foi na madrugada de terça-feira. Portanto, se alguém viu algum registro de um veículo desse tipo, especialmente andando em alta velocidade pelas ruas de Portão, também pode auxiliar a polícia trazendo mais informações, né, Lu? Até porque, né, Aline, pode ser que essa quadrilha nem seja de Portão, né? Normalmente eles fazem ali um planejamento muito bom, onde não tem muito policiamento, algum local que eles consigam invadir, como aqui, né? Praticamente parecia que eles abriram a porta ali. Nem parece que eles arrombaram alguma coisa. Pois Agora, eu achei assim, bem impressionante a fragilidade do estabelecimento. Mais fechado um apenas que a gente cadeado, mostra assim. Pois é, muito fácil, né? Eu não sei se o sistema é muito frágil ou se os criminosos estão cada vez mais especializados em abrir portas. Porque é o terceiro flagrante desde ontem que a gente mostra que praticamente eles abrem assim a porta. A gente sabe que as portas de vidro, elas são muito usadas assim no comércio, mas geralmente tem uma outra sanfona, né? Depois que a loja fecha, para proteger e deixar o local mais seguro, o que me parece que não ocorreu. E como a ação foi na madrugada, então tudo indica que essa porta de ferro talvez nem existisse, né? Então isso realmente teria facilitado o acesso dos criminosos. Esses comerciantes, olha, em todo estado, né? Nossa, prejuízo em dobro, meu Deus. Eles já estão sofrendo tanto com toda essa pandemia e restrição, e agora mais um baque como esse, eu fico pensando o que não passa na cabeça desses empresários, né? Nossa. Não é fácil não, Lu. Não é fácil. Obrigada pelas informações mais uma vez, Aline Schneider, direto do Vale dos Sinos. E agora vamos voltar a falar sobre pandemia, porque hoje o Rio Grande do Sul completa um ano desde a primeira morte por Covid-19, então vamos dar uma atualizada nos números da pandemia. O Rio Grande do Sul totaliza, olha só, mais de 800 mil casos confirmados de Covid, isso em mais de um ano. Agora, em 24 horas, houve um acréscimo de 8.590. É muita coisa. Em relação aos óbitos, olha ali na tela, ó, a gente está perto de 17.500 e em um dia a gente teve a inclusão aí de 341 mortes por coronavírus. E olha só um dado assustador, né? A gente tem 17.500 mortes. Agora, desse total, 1/4 desses óbitos de toda a pandemia ocorreram agora, no mês de março, que teve 3 semanas. A gente tem mais uma semana. É muito assustador. E mais, quando a gente analisa, por exemplo, os óbitos dos últimos 7 dias e aí faz a proporção pelos 100 mil habitantes, o estado tem a segunda pior taxa do país, só fica atrás de Rondônia. Ou seja, o momento continua muito delicado e merece a nossa atenção.
Mas, claro, tem notícia boa, porque aos poucos a vacinação vai aumentando. Hoje é a vez de pessoas com 72 anos ou mais. Minha mãe, Glauco, vai tomar finalmente a vacina. Que maravilha! Que maravilha! Emocionada, viu? Que bom! Eu não vejo a hora que chegue a nossa, quer dizer, a nossa não, a minha vez, que eu tô bem na frente que tu, tá, Lu? Mas que bom! A minha vai demorar um pouquinho, Glauco. Que bom, o que interessa é que chegue. É claro que a gente quer que chegue o mais rápido possível. Olha, as doses aqui na capital, agora falando da vacinação, estão em 33 unidades de saúde e 3 drive-thrus para o vovô, a vovó se vacinar. Não esqueça que tem que levar aí documento de identificação, né, com foto, comprovante de residência de Porto Alegre. Pode ser conta de água, luz, telefone. O horário de vacinação é das 8 da manhã às 5 da tarde. Pelo menos 166 mil pessoas já receberam a primeira dose na capital. Lembrando ainda, Lu, que hoje também tem cronograma para vacinar profissionais liberais de saúde. Isso está acontecendo nas farmácias, né? Pessoas com 55 anos ou mais. São 20 farmácias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Lembrando, no Facebook do SBT tem as informações. Lu? Ótima notícia, obrigada, Glauco. E agora confira a dica do Celso Portiolli para você ficar mais pertinho do SBT. Você quer ter as notícias do SBT em primeira mão? Saber das novidades dos programas? Dos seus ídolos favoritos? De tudo que acontece nos bastidores? Então basta se cadastrar no site do SBT. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece com o seu canal favorito, com seus programas favoritos e com seus apresentadores favoritos. Vai lá, faça seu cadastro e fique ainda mais ligado no SBT. E mais notícias sobre o nosso estado, às 7h20 da noite, com Marcelo Chemalho. Obrigada, Glauco. Até amanhã. Até amanhã, Lu. 11h40. Beijo. Tchau, tchau.